Em 2023, eu subi nesta tribuna, desta casa, eu havia alertado sobre uma situação absurda ocorrendo numa escola de Santa Catarina durante o Halloween. O colégio ele foi decorado com cenas de terror, com sangue, com facas e até um saco preto pendurado simulando um corpo morto. Aquilo nos gerou revolta. E eu me recordo que naquela época eu disse que eu esperava que algo assim jamais acontecesse na nossa cidade. Principalmente por termos uma história marcada com um crime brutal que foi cometido no Cantinho Bom Pastor. Mas infelizmente, senhores, eu estava errada. Recentemente eu recebi algumas imagens de alunos de uma escola do ensino fundamental de Blumenau. Crianças entre 6 e 15 anos de idade, e eu confesso que eu fiquei chocada. As fotos, elas mostravam um ambiente completamente tomado por elementos de terror e violência. A festa aqui é originária de um povo que realizava sacrifício humano e tem um histórico totalmente macabro, foi promovida e celebrada pela escola. E pasmem, os próprios educadores solicitaram às crianças que decorassem as salas com o tema de Halloween. O resultado? Portas e corredores com manchas de sangue, fitas de isolamento de crime, facas, foices, machadinhas, sacos pretos, também simulando corpos, cabeças decepadas e até um tabuleiro de invocação do oculto. Além de diversos personagens de elementos de séries que são para 18 anos. Uma série classificada para maior de 16 anos não poderia estar em um ambiente escolar. Por que a classificação é de 16 anos, senhores? Por conter violência extrema. E ela foi utilizada como objeto de decoração para um ambiente escolar. Isso é gravíssimo, senhores. Estamos falando de crianças em formação e não de adultos. Olha só, tem uma criança olhando um suposto corpo pendurado. Alunos do ensino fundamental e ambiente escolar sendo incentivados a produzir e conviver imagens de morte, sangue e medo, basicamente normalizando extrema violência, reproduzindo elementos que lembram o que acontece no Cantinho Bom Pastor, mas agora como forma de brincadeira. Isso não é apenas uma questão moral, é uma questão legal. E eu preciso dizer aos senhores que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 5º, é muito claro. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de negligência, exploração, violência, crueldade ou opressão. E o artigo 17 garante o direito ao respeito, à dignidade e à preservação da integridade física, psíquica e moral. Quando uma escola cria e estimula um ambiente de terror, de medo, ela fere frontalmente esses princípios. Ela normaliza a violência e o pior, ela traz medo para dentro de um lugar que deveria ser o porto seguro das nossas crianças. Nós não podemos esquecer jamais da dor que a gente sentiu no Cantinho Bom Pastor. Uma tragédia que marcou nossa cidade. E sinceramente, gente, é uma ferida em aberto que jamais será cicatrizada. E isso é inadmissível. Depois de tudo que vivemos, uma escola trata de morte como brincadeira. Aí você diz, mas alguém pode dizer, vereadora, é radical demais da sua parte. Agora eu preciso dizer para vocês, aqui em Blumenau, uma criança de 9 anos de idade foi para a escola com cordas e tentou suicídio aqui em Blumenau. Ela está hospitalizada agora. Sabiam disso? Questões de suicídio não são divulgadas, é claro. E tentativas de suicídio também não. Só que daí a gente está falando de uma situação que aconteceu em um ambiente escolar, uma criança de 9 anos que está internada, e daí assim, né, tudo bem, é só uma brincadeira. Engraçado que tem coisa dos Estados Unidos que Blumenau não copia, que o brasileiro não copia. Por que as coisas boas, a cultura boa também não se copia? É só esse lixo de cultura? Isso me indigna, senhores. Senhores, nós estamos lutando, e isso é grave. Nós estamos lutando todos os dias contra a violência. Hoje de manhã, vereador Gilson, nós nos reunimos com a CEMED aqui, em uma comissão de educação, para tratar de assuntos sobre segurança, sobre acolhimento. Falamos sobre a questão da violência. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Enquanto isso, tem escolas em Blumenau que transformam o terror em festa. Isso é incoerente e é irresponsável, é perigoso. E eu duvido muito que isso tenha o aval da CEMED. Duvido muito, porque eu conheço o padrão da CEMED. A nossa tribuna livre hoje, a gente teve aqui uma diretora falando sobre questões de violência. Só que daí a gente traz uma situação dessa para normalizar. Porque tá tudo bem, é celebração ter sangue espalhado pela escola inteira.
Depois os pais que lidem sobre o terror noturno das crianças em casa. Depois os pais que lidem com os medos dos filhos de dormir, inclusive no escuro. Isso é sério, gente. Isso é saúde mental. Nós tivemos aqui uma comissão que falou sobre saúde mental e foi tratado desses assuntos. Crianças com automutilação, tentativa de suicídio, terror, vivendo terror. E a gente vai incentivar isso. Profissionais de saúde mental têm alertado sobre isso. Diz que criança não possui maturidade emocional para lidar com cenas de sangue, violência, porque o seu intelectual ainda está em desenvolvimento, gente. Essas imagens podem gerar, sim, ansiedade, pesadelos, traumas, prejuízos emocionais que podem ser, inclusive, duradouros. E mais, expô-los a conteúdos violentos podem dessensibilizá-las, fazendo com que encarem a agressividade e violência como algo normal. Isso é preocupante. E o que mais ainda é preocupante é que muitas crianças estavam brincando de se fantasiar. Crianças fantasiadas com imagens, com personagens de filme de terror maiores de 18 anos. Que exibe mutilação, terror psicológico, violência extrema. E chegaram a ponto... Tem uma aqui, ó. Uma criança usa a máscara do Momo. Vocês lembram disso? Um símbolo de um desafio mortal? Vocês lembram disso em 2018? Nós tivemos uma situação... Ó, esse desafio aí levou muitos jovens a fazerem desafios. Inclusive, o ato final era o suicídio. E muitas crianças e jovens perderam suas vidas. Colegas, não é apenas falta de bom senso. É um alerta urgente. Porque nós precisamos resgatar o verdadeiro papel da escola. Educar, acolher, formar cidadãos conscientes, solidários e pacíficos. É uma situação... Gente, o estrago que isso pode fazer, e com certeza faz. Eu vou falar para vocês que teve uma criança aqui de 7 anos, que a mãe procurou a escola, vereador Bruno. A mãe procurou dizendo assim, gente, isso aqui é na escola da minha filha. Minha filha chegou em casa atordoada. E a mãe não levou, no dia do Halloween, não levou para a escola e fez muito certo de não deixar a criança participar desse show de horrores. Então não se trata de demonizar datas, culturas estrangeiras, não. Mas há limites éticos e legais quando nós falamos da infância. Quando se trata da infância, nós temos que ter muito mais do que bom senso. A escola deve ser um lugar de alegria, de acolhimento, de aprendizado, e nunca um palco de medo, violência ou morte. E eu sinceramente finalizo aqui, inclusive, vereador Gils, com relação à Procuradoria da Criança e do Adolescente, nós temos que tomar providências com relação a isso. Nós não podemos permitir que as nossas crianças vivam e convivam com esse tipo de coisa. Então, assim, o meu repúdio a esse tipo de comemoração. Eu estou indignada porque isso expõe as nossas crianças. Isso não é algo que possa se fazer com a infância. Se nós estamos falando sobre proteger a infância, precisamos proteger dessa forma também. Deixá-las longe desse tipo de show de horrores.